Cineclube? Ah, eu conheço porque eu já ouvi falar, mas eu nunca frequentei, nunca fui. Não conheço cineclube. Bom, eu não conheço nenhum cineclube não, no momento. Não conheço. Cineclube? Não, nunca ouvi falar. Daqui perto eu conheço o Buraco do Getúlio. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas à sessão de número 197 do Cineclube Buraco do Getúlio, hoje celebrando 11 anos aí de estrada, de movimento aqui na Praça dos Direitos Humanos. O Buraco ele nasce ali em 2006, a gente vivia um momento, um hiato, pelo menos na região central da cidade, de uma produção cultural ativa, que não fosse eventual só, mas que tivesse uma periodicidade, que, sabe, tivesse um calendário, digamos assim. E paralelo a isso, vários de nós, assim, daquela geração, naquela época, estava começando a estudar audiovisual em várias oficinas populares, em vários lugares. Então, o Bion e o Fabiano, que também é fundador, faziam Kabum, eu fazia SPOC, depois o Bion foi para a SPOC, na Escola Popular de Comunicação Crítica. Então, a gente estava no mundo muito audiovisual naquela época. Tinha também um flerte dos meninos com o cineclubismo, com a coisa do Beco do Rato, que a gente ia muito pro Beco do Rato. Tinha o Mate com o Angu, que, né, a galera já conhecia. Tinha o Cachaça Cinema Clube. Na verdade, esses 3 cineclubes são meio que... O que forjou o Buraco do Getúlio foi a junção dessas 3 ações, assim. E aí, numa noite de bebedeira no Ananias, Fabiano e Bion estavam lá loucos, bêbados, e... conversando com o Marcos Serra, eles começaram a falar disso. A gente quer fazer um cineclube e tal. E aí, conversando. Vamos fazer semana que vem. Qual o nome? Buraco do Getúlio, por causa do buraco aqui na rua, né? Do final da rua. Então, foi meio que uma junção de muitas coisas e dessa noite de bebedeira deles. Que aí, tipo, vamos marcar, vamos... Acho que era uma sexta, né? Vamos fazer quando? Vamos fazer terça. Terça. Foi a primeira sessão, não parou mais. Foi tipo isso. De uma sexta pra terça, o buraco começou. Boa noite. Bem-vindos, bem-vindas. Noite de abertura, Festival Mate com Angu. Eu conheci o HB já de longa data, assim, mais de encontrar em festinha e tal. E aí uma vez, eu estava fazendo um filme, meu primeiro filme, Progresso Primavera, e chamei o HB para me ajudar na divulgação, na criação do site e tal. E ali a gente começou a trocar várias ideias sobre cinema, sobre a questão do digital que estava chegando, né? Eu acho que se não tivesse o digital, o Mate com Angu não existiria da forma como ele existiu, né? Foi ali uma possibilidade da galera da periferia estar começando a produzir cinema, antes isso era algo impensável. E aí, por conta do filme, a gente lançou o filme, foi muito bacana, é uma parada que até no livro da HB ele chama de pré-mate, né? E aí no mesmo ano, fui convidado para fazer uma mostra de cinema na Felduc. E aí a gente, nessas discussões ali, falou, pô, vamos fazer um negócio permanente, alguma coisa que esteja pensando o audiovisual da cidade. E aí surgiu a ideia de fazer um cineclube. Não, a gente fez um programa de rádio, pô. 2002. É verdade. É. A gente fez um programa lá na FEBEF, na Faculdade UERJ aqui, que era o Cinema Cego. A gente fez umas sessões ali no pátio ali da universidade, né? E transmitiu o áudio pelo rádio. E aí foram umas 4 sessões ali. Aí só em 2003 que a gente começou a fazer a sessão regular mesmo, né?
feito por mulheres, para mulheres e sobre mulheres, para os espaços públicos, de forma itinerante na Baixada Fluminense. A gente se encontrou, foi no laboratório de produção antissexista, organizado pelo Rock Pense. E eu e a Bia, a gente já integrava um cineclube aqui da Baixada Fluminense já há muito tempo. E nesse laboratório, que tinha como intuito final produzir uma feira feminista de diversas áreas, com música, cinema, apresentações culturais, exposições, a gente resolveu organizar um cineclube, né? Que nessas conversas todas a gente viu que tinha essa cultura machista em diversos meios de produção. Nós nos questionamos sobre qual o nosso papel dentro do cineclubismo, né? Em que lugar que a gente se coloca dentro desse movimento cineclubista, e a gente meio que está entendendo que o mais importante para a gente é mesmo criar esse espaço de formação e de debate sobre o feminismo. Quando a gente pensa, por exemplo, que o Brasil é o 5º país no ranking global de violência contra a mulher, que é o 4º de casamento infantil, sabe? A gente percebe a urgência de haver um espaço para debater esses assuntos. A gente leva um conteúdo, mas a gente sai dali super enriquecida quando tem os debates. E aí, assim que surgiu a Facção Feminista. Donana fica na esquina ali. À direita. Conhecer aqui o Donana. O Cineclube Donana surgiu aproximadamente em 2009. A gente estava até conversando de quando foi a data, então que a gente já se perdeu um pouco no ano. Ele surgiu com um evento chamado Cine Rock, que era uma mostra que reunia artes visuais, música e cinema. E era uma galera que estava produzindo aqui em Belfor Roxo. E aí a gente começou a querer movimentar mais coisas aqui no Donana. Então a gente começou a fazer sessões pontuais e depois a gente conseguiu equipamentos do Cine Mais Cultura. E aí a gente começou a fazer sessões bem regulares, assim. Porque o Donana, há uns anos atrás, já fazia isso com a TV Machambomba aqui na rua, de mostrar cinema para a comunidade, que eles já tinham um projeto em Nova Iguaçu, que pegava todas as cidades de Belfor Roxo, e o Donana estava junto com esse trabalho, com o cinema na rua. Então, quando eu vi esse jovem, a gente via ali o renascer dessa história que a gente já fazia junto à TV Machambomba de Nova Iguaçu. Então, para mim, era uma continuidade desse trabalho que a gente deixou lá atrás, por falta de equipamento. Assim, todos os planos que eu faço na minha vida, nenhum deles dá certo. E aí eu desisti de fazer plano e deixei a vida levar, porque quando eu tive foco, nada deu certo. E quando eu não tive foco, quando o CGB não teve foco nenhum, foi levando, e as coisas foram acontecendo. E o Cineclube não foi por acaso, porque na ciclovia nós fazíamos a oficina, foi 2 anos, praticamente 1 ano e meio, fazendo essa oficina. E aí a gente pegava um filme ou outro, de algum amigo de cinema, ou algum filme que tinha algum olhar diferente, passava para eles verem. E aí o Vitor publicava tal, no Facebook. E aí algumas pessoas começaram a entrar em contato. Pô, eu queria exibir meu filme também e tal. Gostaria de estar estreando meu filme no espaço de vocês. O Cineclube a gente deve ao Devan, ao Caramujo, que ele abriu as portas da casa dele para ele fazer, para a gente poder fazer oficina e para fazer exibição. E ele construiu a lona, ele mandou fazer o ferro para prender a lona. Então, falar do Cineclube sem citar de uma forma específica o que o Caramujo fez da vida dele em prol do Cineclube, em prol do movimento, sem pensar em nada. Ele queria fazer, acabou. E aí, em janeiro de 2014, nós fizemos a primeira sessão de Cineclube de Guerrilha. E esse dia, para a gente, para mim, foi um dia muito importante. Porque, sem querer, querendo, surgia na cidade, não o primeiro Cineclube, mas um Cineclube que participou de uma forma efetiva no cenário cultural da Baixada. Trabalhador, venha conferir, tem bife a rolê, tem nome de carne,
acontecem várias coisas, né? Tem comércios e nas sextas-feiras também acontece um rock, bem conhecido, a Rua do Chuchu. E o nome da rua tem essa característica de não ser escrito com CH. Rua do Chuchu com X, escrito com X. Então a gente está nesse território, nessa rua, vamos usar o nome que a gente está na Rua do Chuchu com X. Então ficou isso, o nome da rua virou o nome do nosso cineclube. Ele surgiu quando a gente estudava na Escola Livre de Cinema de Nova Iguaçu, em Austin. E lá a gente teve aula com o Cineclube Mate Congu. E eles foram os grandes assim, responsáveis pelo nosso cineclube acontecer, porque eles motivaram a gente, incentivaram a gente a criar um cineclube na própria escola. Hoje, o cineclube ele acontece de maneira itinerante. A gente saiu da escola porque a gente sentiu a necessidade de estar em outros espaços. Ali já não era mais o nosso lugar. Então a gente decidiu sair dali para fazer o cineclube acontecer em diversos territórios da cidade de Nova Iguaçu. Ao longo desses 4 anos, a gente encontrou muitas pessoas nessa trajetória e que vem somando com a gente através de intervenção artística, né? Poesia, dança, música. E além disso tudo, a gente tem nossas produções, porque além da gente exibir filme, a gente produz o filme e na maioria das vezes a gente exibe o nosso filme nas sessões. Acredito que a maior dificuldade do cineclube é tempo e dinheiro. Tempo para reunir todo mundo, de reunir a gente, que somos 3 só, reunir as outras pessoas, chamar as pessoas para a sessão, os amigos que vão colaborar, outros coletivos. E o dinheiro, que é nosso, a gente tira do nosso bolso para pagar passagem, para comprar comida, para dar alguma coisa, um agrado, um refrigerante. Toda sessão. O cineclube não é só mandar o filme, é possibilitar que ele possa funcionar. Muitas das vezes falta uma coisa básica, né? Como a Érica falou, às vezes queima uma lâmpada, fica fraca. Como é que você projeta? Como é que dá continuidade? Acaba que a comunidade que vem fica órfã de mais um espaço. Então, acho que o governo deveria fazer sempre tá ajudando os cineclubes que realmente funcionam. A gente fez uma sessão sobre o Sagrado Feminino, que foi em Magé. Então, foi um lugar super distante, né, do centro, um lugar que a gente não costuma frequentar e tal, mas que é uma das cidades da Baixada Fluminense, muito importante. E foi num sítio, num projeto que é ligado ao Sagrado Feminino, que é a Ciranda do Amor. E, por exemplo, a gente não conseguiu, nessa sessão, exibir filmes, porque quando a gente chegou lá, o equipamento faltava um cabo, né? Na verdade, a gente contou com o apoio da Secretaria de Cultura de Magé, que se ofereceu para a gente, disse que apoiaria, e quando chegou no dia, eles furaram com a gente. Depois que a gente foi para a praça, a gente pode listar outros aqui, mas depois que a gente foi para a praça, para mim o maior obstáculo é ter todas as autorizações. Porque na primeira sessão que a gente fez na praça, a gente teve que pegar tudo e ir pro Nanias, porque o policial levou o Bion de Camburão para a delegacia. Não, é engraçado com o passar do tempo, né? Na verdade, eu não fui nem preso, eu só fui até a delegacia para conversar com o delegado. Aí nego já fala assim, não, o Bion foi preso, não sei o que, daqui a pouco eu vou assim, não, você é prisioneiro político, levaram ele. Tem primeiro um pano de fundo, que é o fato de que há um desestímulo sempre a atividades culturais populares. Mas especificamente no audiovisual, especificamente no cineclubismo, eu acho que acho que os cineclubes existem e se reinventam, né? Porque a vontade de fazer é muito grande. Eu sempre lembro que, para evitar a reclamação do Caramujo, o Caramujo ele saía distribuindo cerveja. Aí depois ele reclamava, no dia seguinte, tive um prejuízo medonho, que não sei o que e tal. Aí eu falei, quer saber uma coisa? Falei com o Vitor, vou pegar R$100 do meu bolso e vou deixar com ele. Cara, olha, R$100. Se passar disso é contigo, mas R$100 você dá a cerveja para quem você quiser, né? Então, eu fazia isso. Do meu bolso dava R$100, mas eu fazia feliz. Porque eu sabia que eu estava contribuindo com R$100. É dinheiro? Mas dava para fazer. E aí eu queria manter vivo esse cineclube todo mês com exibição. Eu acho que R$100 não paga, não é mais importante do que aquela exibição todo mês, sabe como é que é? Então, eu fazia questão. Por isso que esse cineclube, não só o nosso, mas sim outros também, fazem isso, porque
A gente acredita numa mudança. Se a gente não acreditasse nessa mudança, nessa transformação, a gente não estaria aqui hoje. Mesmo que a gente não tenha um público desejável, lá para os 200, 300 ou 100, mas a gente acredita que a nossa exibição, a nossa sessão, mesmo tendo só os conhecidos, aquelas pessoas que estão passando que para assistir, é importante. Então, é parte muito de um interesse do cineclube, da pessoa, assim, de manter como uma resistência mesmo para fugir desse mercado cinematográfico, né? Mais um desejo mesmo, né? O cineclubismo em si, ele enquanto conceito, né, ele já é uma resistência cultural. Porque no cineclube você vai exibir aquilo que não entra em geral no mercado, né, no mainstream, na distribuição oficial do cinema. E fazer cineclubismo na Baixada tem um recorte mais complexo porque a gente não tem sala de cinema, né, praticamente. As poucas que tem, a gente estão nos shoppings e essa cultura cinematográfica ela acaba muito ligada a isso, né, a Hollywood e tal. Então, se a gente tem realmente uma produção local, o que temos, a gente tem que usar a sala para exibir e discutir essa produção local. Aqui está aberto, sempre esteve aberto para isso. Para a gente discutir principalmente esses filmes que são realizados em comunidade, pessoas que querem colocar para frente as suas ideias e mostrar de uma forma diferente o que temos de melhor em termos de estética, de arte, né? Tem uma ideia que é um pouco que a gente acredita também, que a gente conversava muito na época, que era uma questão também de perspectiva, né? De contar a história a partir daqui. A gente entendia de que faltava diversidade e que as pessoas precisariam desse nosso olhar também, né? Que o nosso olhar teria valor e o nosso olhar contribuiria aí com uma riqueza cultural, né? A gente sempre teve um objetivo, assim, que nada pretensioso, que é de mudar a maneira com que as pessoas veem a Baixada Fluminense. De produzir ações que pudessem, de alguma maneira, impactar nesse imaginário sobre a Baixada Fluminense. E, assim, a gente não é ingênuo de achar que só o que a gente faz sozinho vai ser o suficiente para isso. Então, assim, a gente precisa de um bonde, a gente precisa de uma rede. E, assim, eu faço um cineclube, você quer fazer um grupo de maracatu? Beleza, vamos lá, vamos junto, já tem mais uma galera. Você quer fazer uma feira, um brechó? Vamos lá, tem mais... Então, assim, isso sempre foi muito importante. A gente aqui no quintal é uma família que vem em busca de algo que nos eleva. Então, quando a gente sente que o que a gente faz alcança, leva o outro ao longe, imaginário ou presente na vivência, isso, para mim, me alegra muito. E também a satisfação de quando as pessoas passam na rua e perguntam: o que é isso? O que é lá? Ah, isso é filme, é pra gente. Mas eu posso também? É pra mim, é pra você, é pra todo mundo. Essa, tipo... É isso, disso que eu gosto. O mate, ele faz sentido ainda, né? Quando a gente faz uma sessão aqui, você vê as pessoas emocionadas, você vê as pessoas agregadas, você vê aquela energia acontecendo, né? Exatamente, você vê que quando você bota o filme na tela, que você vê todo mundo prestando atenção e todo mundo depois agradecendo, grato ou feliz, te abraçando feliz. Proporcionar encontros onde a arte é o mote, né? Como os encontros são potência. Como você produzir uma ação que promova encontro entre pessoas é algo fantástico. Clube Festeiro!